Uma criança acorda no dia do próprio aniversário. A família inteira avança sobre ela e começa a esfregar gordura de porco no rosto dela. Isso não é tortura, é a festa. Em 1900, fazer aniversário era um teste de dor física, presentes macabros e terror psicológico disfarçado de celebração. E quanto mais rica a família, mais elaborado era o ritual. Fica até o final, porque o presente mais temido que uma criança podia receber nessa época era dado pelo próprio pai, e você vai entender por quê. A cena da gordura no nariz não é lenda urbana. É uma superstição documentada, forte na Europa e trazida para as Américas pelos colonizadores. A lógica era simples e perturbadora. Deixar a criança escorregadia para que o azar, as doenças e os espíritos ruins não conseguissem se grudar nela naquele novo ano de vida. A criança passava a festa inteira cheirando a banha. Mas o pior ainda estava na mesa. Esqueça o bolo fofinho com glacê. O bolo de aniversário de 1900 era uma armadilha. As cozinheiras escondiam objetos de metal duros dentro da massa antes de assar. Uma moeda, um anel, um dedal de costura. Se a criança mordesse a moeda, seria rica. Se mordesse o anel, casaria cedo. Se quebrasse o dente no dedal, e muitas quebravam, o destino era ficar solteira para sempre. Feliz aniversário! Agora cospe o dente. Antes de falar da festa, precisamos entender quem chegava a ter uma. Ter certidão de nascimento, relógio ou calendário era artigo de luxo. A grande massa pobre e camponesa, que era a maioria da população, simplesmente não sabia o dia em que nasceu. A idade era medida por tragédias. Nasci na época da Grande Seca, na enchente do rio. Não havia data, não havia bolo, não havia parabéns. Nos orfanatos era pior. Com o registro civil falho e as mães morrendo no parto em massa, os diretores simplesmente apagavam o passado das crianças por pura preguiça burocrática. Determinavam que todas as crianças do orfanato faziam aniversário no mesmo dia, geralmente 1º de janeiro. Identidade individual apagada por decreto administrativo. E para quem tinha família e data de nascimento, comemorar o próprio aniversário era considerado vaidade. A tradição era outra, o dia onomástico, o dia do santo que tinha o mesmo nome que você. Se chamava João, sua festa era no dia de São João, independentemente do mês em que você nasceu. Seu nascimento era irrelevante, o santo é que merecia comemoração. Quando a festa existia, o clima não era de alegria, era de alívio. A mortalidade infantil era aterrorizante. Varíola, tuberculose, febre tifoide. Fazer 1 ano de vida significava que a criança tinha sobrevivido à fase mais letal da existência humana. Não era uma festinha fofa, era uma celebração de sobrevivência. E o clima sonoro combinava com isso. A música Parabéns pra Você ainda não era tradição de aniversário. No lugar, os convidados se reuniam em volta da criança e cantavam hinos de igreja, muitas vezes com tom fúnebre e sério, agradecendo a Deus por ter poupado mais uma alma da morte. O bolo, quando havia, não tinha geladeira para se conservar. Para durar na mesa sem estragar, era extremamente denso, cheio de frutas secas e completamente encharcado de rum, conhaque ou vinho forte. Crianças pequenas eram servidas com fatias que cheiravam a puro álcool e tinham gosto de remédio de farmácia. E depois de comer o bolo alcoólico, a criança voltava para o seu lugar, sentada, imóvel, sem falar. A regra social da época era clara. Crianças devem ser vistas, mas não ouvidas. A festa era para os adultos fecharem negócios. A criança era vestida com roupas engomadas e duras, colocada no centro da sala como um objeto decorativo e proibida de brincar, correr ou sujar a roupa. Um boneco de exposição humano. Agora, os presentes. No lugar de abraços, a tradição exigia a agressão física. A criança levava puxões de orelha, um para cada ano de vida,
mais um para dar sorte. A lógica por trás disso era documentada. Acreditava-se que a dor física expulsava os demônios que tentariam possuir a criança na virada da idade. Quanto mais forte o puxão, mais protegida ela estaria. O maior presente que uma família rica podia dar era um retrato de estúdio fotográfico, luxo absoluto na época. O problema? As câmeras demoravam minutos inteiros para capturar uma imagem, e a criança não podia piscar nem se mexer 1 milímetro. A solução dos fotógrafos? Hastes de aço escondidas sobre as roupas, estruturas metálicas que prendiam o pescoço e a cintura da criança como uma garra invisível. O presente era ficar acorrentada a um instrumento de imobilização. Os outros presentes não eram melhores. Esqueça os brinquedos. Os presentes serviam para educar a moral. Bíblias pesadíssimas, varas de castigo dadas pelo pai como lembrete de que a punição continuaria no ano seguinte, e até roupas pretas de luto, para já ter no armário quando algum parente morresse em breve. E para os adolescentes da classe média, o pai não dava festa nenhuma. No dia do aniversário, ele entregava uma carta formal. Essa carta listava, em ordem, todos os erros que o jovem tinha cometido no ano anterior e cobrava submissão e trabalho duro dali para frente. Um sermão oficial por escrito. Esse era o bolo. Crescer também tinha seus rituais de ruptura. Até os 5 anos, os meninos usavam vestidos compridos e tinham cabelos cheios de cachos, visualmente idênticos às meninas. Era a norma da época, uma questão prática e cultural. No aniversário de 5 anos, o pai cortava os cachos do filho à força e o obrigava a usar calças longas pela primeira vez. Esse momento tinha até nome: breaching. As fotos da época mostram crianças em lágrimas. Era a identidade que elas conheciam sendo arrancada em público, num único dia. Para as meninas, o presente mais temido chegava aos 12 ou 13 anos. O primeiro espartilo com barbatanas de baleia. O aniversário marcava o início de um processo sistemático de deformação das costelas, preparando o corpo para o mercado de casamentos. Era um presente que doía todo dia para o resto da vida. E para as crianças pobres, o aniversário de 10 ou 12 anos não tinha nem isso. Era o dia em que a criança recebia calças de adulto e era mandada trabalhar 14 horas por dia em fábricas de tecido ou na lavoura. Não havia festa. Era uma sentença. Antes de fechar, uma última coisa. As mães da época acreditavam que o dia da semana em que você nasceu ditava seu destino para todo sempre. O poema era repetido como verdade. Nasceu na segunda, será bonito. Nasceu na quarta, será cheio de angústia e azar. Nasceu no sábado, trabalhará como escravo até morrer. Deixa aqui nos comentários, em qual dia da semana você nasceu. Se fosse 1900, seu destino já estava selado desde o berço. Se inscreve e ativa o sino, porque toda semana tem história real que supera qualquer ficção. E se você achou que a infância era um pesadelo, espera ver o que acontecia logo depois, quando essas mesmas meninas eram jogadas no mercado de casamentos. Os horrores e os segredos dos casamentos de 1900 estão no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Clica. A história só piora.